Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia, começando esta segunda-feira, meditando na palavra do Senhor. Que bom estarmos juntos em mais uma vez. Hoje, nossa devocional no Salmo de número 40. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu pedi por socorro. Amém. Este salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Ele descreve as suas ações de graças pelo fato de que Deus tem sido bom para com ele. E ele percebeu que Deus o socorreu no momento em que ele mais precisava. O salmo ele começa Davi dizendo que esperou confiantemente no Senhor. Um dos maiores segredos para a gente obter a paz de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida é saber esperar. Mas não é esperar de qualquer jeito, é esperar confiando. Quando você espera confiando na bondade de Deus, você é socorrido por Ele, no tempo dEle e no momento que Ele quer. Um dos nossos problemas é que muitas vezes nós, quando passamos por dificuldades em nossa vida, a gente quer que Deus atenda a nossa oração no momento em que a gente está orando ou nos próximos dias. Mas existem coisas que Deus ele vai resolver com meses ou com anos. Foi assim com o momento do rei Davi. Aqui, Davi ele estava passando por um processo de profundo pecado. E é nesse momento que ele entende que a bondade de Deus o alcançou. E foi aí que Deus o socorreu e o salvou, fazendo aquilo que ninguém poderia fazer por Davi, a não ser Deus, tirá-lo de uma profundidade de pecado. Davi ele estava mergulhado no pecado. É o que ele descreve no versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição. Veja as palavras que ele usa. Poço de perdição. De um tremedal de lama. E colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Observe aqui, Davi estava dentro de um poço de perdição, ou seja, mergulhado no pecado, e também de um tremedal de lama. Lama é sujeira, a lama é fedorenta, e é assim que o salmista descreve o pecado, sujo, fedorento e imundo. Por isso que Deus ele odeia o pecado. E ainda no versículo 2, o salmista ele continua dizendo que o próprio Deus tirou ele de um poço de lama e colocou ele sobre uma rocha. Ou seja, saiu da lama escorregadia, saiu da vida de pecaminosidade e o próprio Deus colocou ele sobre uma rocha que representa firmeza, que representa segurança. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Os passos agora de Davi não são passos que caminham, que trilham para o pecado, mas ele caminha agora para a salvação. E aqui nós entendemos, queridos, que Deus é quem purifica a alma do imundo. Deus é quem lava o pecador e o deixa limpo e cheiroso. É assim que Deus ele quer fazer com você. Eu não sei que tipo de pecado você talvez pratique, talvez você tenha um pecado de estimação, aquele pecado que você ama e não quer largar. Seja fofoca, seja mentira, seja o álcool, a bebida, seja os palavrões, seja a falta de respeito. Eu não sei qual tipo de pecado você é mais inclinado, mas saiba que Deus ele é poderoso para lavar você, para purificar a sua boca e purificar a sua alma, o seu coração e a sua mente. Pois Deus, ele ergue, Deus, ele purifica, Deus, ele restabelece o pecador para uma vida de santidade. Deus, ele sustenta, Deus, ele faz com que você passe a andar em harmonia com ele, porque Deus, ele não se agrada do pecado. Deus, ele não se agrada do pecador. Há uma frase que a gente costuma repetir, não é? Mas que é antibíblica, que é aquela frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deixa eu dizer uma coisa a você, essa frase está errada. O certo é que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus se ira com o pecador. E é isso que o Evangelho de João, capítulo 3,
Versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora veja um Deus que ama se irando. Versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele quem? Sobre o pecador, sobre o rebelde, permanece a ira de Deus. Então, não caia nessa falácia, não é? Em que muitas pessoas falam por aí, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não. Deus tanto odeia o pecado como odeia também o pecador. Ele ama aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem de coração. É o que diz Atos, capítulo 2, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o Cristo de Deus. Veja que Deus é um Deus que deseja que você se arrependa dos seus pecados, que deseja que você busque a santificação, que você possa viver uma vida com Deus. Por isso o Salmo 40 ele reflete isso. Um homem que estava mergulhado no pecado, mas que encontrou esperança mediante seu arrependimento. E através da oração e da fé, ele encontrou refúgio para a sua alma. O Salmo 40 reflete a dor do homem pecador, a tristeza do homem pecador em querer tornar-se uma pessoa melhor. Por isso que no versículo 4, o salmista ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E no versículo 17, ele conclui dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de você. Mesmo sendo você pecador, mesmo sendo você rebelde, Deus, Ele ama aqueles que se arrependem com tristeza dos seus pecados. Chore pelos seus pecados. Peça perdão ao Senhor, porque Deus, Ele se agrada daqueles que vivem uma vida santa e alegre em Cristo. Saiba que nada neste mundo poderá suprir as suas necessidades, se não for Jesus Cristo. Por isso, o Salmo ele nos ensina a esperar confiando no Senhor, a esperar pela bondade do Senhor, a esperar pela graça do Senhor, a esperar o auxílio do Senhor, mesmo nós sendo mal. Deus ele continua sendo bom em todo o tempo. Por isso, espere confiando, porque Deus ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Pai de amor, de misericórdia, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça e Tua misericórdia. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a sempre estarmos livres dos nossos pecados. Sabemos que o Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que o Senhor nos conceda um ótimo dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e uma boa semana na presença do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.